Vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 10. Mas temos este tesouro em vasos de barro, como chama a vida de Jesus um tesouro, verdade? A vida de Jesus é um tesouro que está em teu barro. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? E não de nós. Porque nós, veja o que diz Paulo no verso 8, que estamos atribulados em tudo. Nós não estamos atribulados em tudo, ele sim. Porque ele sofria muito naquele tempo. E ele não tinha cassete, não tinha aviões. Então, pois ele estava recolhido em uma área que para viajar tinha que pegar um avião. Digo, um barco. E então demorava muito a revelação para avançar. Ele tinha uma oposição tremenda. Os cristãos daquela época não o entendiam. E então ele não tinha amigos. Pedro estava contra ele, Tiago estava contra ele, todos os apóstolos estavam contra ele. Portanto, ele podia dizer, estamos atribulados em tudo. E Paulo sofreu muitíssimo. Paulo, diz que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Não é nenhum problema estar atribulado. O problema é estar angustiado. Você tem notado que às vezes te vêm umas provas e você sabe que está passando prova, mas como você tem a revelação, a vida de Jesus ativa, você diz, isso eu vou resolver, eu sei, isso vai passar, estou aborrecido, estou atribulado, mas sei que não vou me angustiar. Às vezes a pessoa passa uma vida atribulada, não? Mas como não está angustiado, podem governar para que não falte com respeito a ninguém por sua tribulação. Se governam, sabe? Você está aí atribulado, mas atendendo aos demais. Sim? Porque a vida de Jesus em você lhe dá uma autoridade para governar o barro, e então o tesouro governa isso. Então diz, em apuros. Ai, pai. Aí está a casa sem pagar, o aluguel pode se atrasar, mas não estou desesperado. Eu sei que isso vai se resolver. Assim é? Amém. Perseguidos, mas não desamparados. Aqui poderia a pessoa dizer, como se diz aquilo que a pessoa passa perseguição, não? Perseguição. Mas não desamparados. Olha, derrubados, mas não destruídos. Você se lembra que lhe deram pedradas e o deram por morto, mas ele se levantou daquela morte. Diz, derrubados, mas não destruídos. Olha como se sentiu o apóstolo, derrubado. Ele às vezes sentia que isso não ia para lado nenhum. Até Timóteo, que era tremendo dele, quando o meteram preso, ele teve que escrever, olha Timóteo, não tenha vergonha de mim. Não pense que eu cometi algum crime. Foi pela palavra. Aviva o fogo que está em ti, Timóteo, porque ele estava se assustando, Timóteo. Saberá Deus, olha, o que eu faço? Se isso aqui é falso. Veja, os demais apóstolos não estão, olha, os demais apóstolos não estão com ele. Ele é um só. E eles são muitos. Como é que um pode estar bem e os muitos mal, quando eles andaram com Jesus Cristo aqui na terra? Ou seja, que se desenfreou até a revelação se foi. E é que isso se repete conosco, porque, olha, nós temos gente débil na fé que diz, mas como o ministério crescendo em graça pode ter a razão e todos os demais ministérios não? Isso se repete. Olha, diz, levando no corpo sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós que vivemos, sempre estamos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, falando do corpo físico, de maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito, cri pelo qual falei, nós também cremos, pelo qual também falamos.
A vida de Jesus está em teu espírito. A vida, veja, a vida de Jesus está em nós, mas diz que temos que levar este sentir por todas as partes para que a vida se manifeste. A vida está aí, que se manifeste é outra coisa. Porque a vida de Jesus está em teu espírito. Todos os filhos de Deus têm a vida de Jesus. E essa vida de Jesus, estivemos falando, que se manifesta de 7 formas. Por exemplo, a vida de Jesus, o primeiro que tem que fazer em tua vida é revelar-te os mistérios. Veja, a vida de Jesus em um crente, se você chega a cair na trampa da religião, dos mandamentos, da lei de Moisés, então a vida de Jesus não faz nada em sua vida. Você cai nas garras da lei. Se você cai nisso aí por aí, jejuando, meditando, repreendendo demônios, vendo a Satanás em toda parte, pensando que se pode perder, porque ainda que a vida de Jesus esteja em você, até que os mistérios de Jesus Cristo não se manifestem em ti, então tu tens a vida de Jesus, mas opacada, vivendo pela lei, vivendo pelos costumes do que as muitas religiões ensinam. Sabe quantas interpretações há do Evangelho atualmente no sistema por todas as partes? Todos os dias se levanta um movimento novo com a interpretação de Jesus. Todos os dias se levanta. Há uma competição. Onde não há competição é em graça. Quando você chega à graça, aí você fica encerrado em um vínculo saudável de graça. Naturalmente, ainda mesmo em graça, você pode estar cooperando em 30%, 60% ou em 100% da semente. Mas a vida de Jesus em você quer revelar os mistérios. Número 1, pré-existência. Se você é um cristão e você não conhece pré-existência, você não pode desfrutar a vida de Jesus. E pré-existência, já você entende, é que você existe antes do corpo, que teu espírito, ainda que é fácil entender que você é um espírito, e se te é fácil entender, em outras palavras, é que quando você morre, o espírito vai a Deus. Quando você morre, não terminou tudo aí, senão que teu espírito se desprega do corpo. Se você entende que você é um espírito, então você tem que entender que esse espírito teve um começo. E o começo não foi quando tua mamãe e teu papai te formaram no ventre de tua mamãe. Aí começou tua carne, aí começou os tecidos, as feições desse corpo que é formado. Mas o espírito foi levado a esse ventre, e quer dizer que esse espírito existiu antes da fundação do mundo, quando todos os espíritos foram criados. A vida de Jesus que está em ti tem que revelar-te isso. Se a vida de Jesus, se tu não escutas isso, da vida de Jesus em ti, então tu vai sofrer aqui nessa terra. Tu vai estar como as águas do mar. Mas se você aprende pré-existência, então é fácil entender predestinação. E é fácil para você entender que você é um ser que está aqui para vencer. Você é um Deus. Onde a vida de Jesus se mete, ele só se mete em deuses. Por isso Deuteronômio 10:17 diz que o Senhor vosso Deus é Deus de deuses. A vida desse Deus só se mete nos deuses. E você é um Deus. O teu espírito, certamente, que você tem que entender que se Deus criou o teu espírito, Deus cria deuses. Deus criou espíritos, pois Deus cria deuses. Por exemplo, se tu tens filho, tu és pai de filhos. Tu és um ser humano que tiveste outro ser humano. Mas se Deus cria deuses, isso é fácil de entender. Se isso te traz confusão, te vejo no mau caminho, te vejo mal, te vejo enfermo, mas se isso não te cai, não tem problemas até aqui, te vejo saudável, te vejo bem. A vida de Jesus em ti está respirando. Está bem? Pois a vida de Jesus tem que comunicar-te mistérios. Esse é o primeiro passo. A vida de Jesus está em ti para dar-te revelação. Isso é o que a vida de Jesus está em ti, para que conheças, para que tenhas revelação. O segundo que a vida de Jesus faz em ti é que
nesse corpo físico, nesse corpo mortal em que tu tens, se manifesta enfermidades. Enfermidades. Nesse corpo físico que tu tens, se levanta um tumor no cérebro e te mata. Se levanta um câncer. Saberá Deus quantos estômagos há aqui que estão com situações que a vida de Jesus, o que está buscando é atenção para a vida de Jesus curar esse câncer. Tu tens um corpo, olha, eu tenho um corpo que eu prego, que eu prego em minha casa. Às vezes eu pego a vida de Jesus, bom, eu sinto ruidinhos. Você já sentiu ruidinhos às vezes? Cuidado. E eu meto a vida de Jesus. A vida de Jesus. Eu meto a vida de Jesus em meu coração, assim, às vezes me dá umas coisas, como um sopro, umas coisas assim. A vida de Jesus. Eu meto aí. Eu meto. Com coragem, tu tens que fazer aí não, com decência, com coragem e com fé, certo? Diga, a vida de Jesus se manifesta em mim. Diz, se manifesta de outro corpo. Olha, e a vida de Jesus está aqui agora mesmo, entre nós. Paulo disse aí, levando sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. Com isso, você já tem um seguro aí, um seguraço, né? Um seguro tremendo. Bom, então, tivemos falando que a vida de Jesus revela mistérios, a vida de Jesus deve se manifestar em teu corpo físico. Quantos gostariam de manifestar-se essa vida em uma enfermidade que está te molestando ultimamente, hein? Você tem sentido alguma enfermidade? Você tem sentido alguma leve, uma pressão alta, hein? Tem sentido uma pressão alta? Sim. Tem sentido algo que não é comum? O médico já está te dizendo algo, hein? Pois é tempo que agora mesmo aí sentado tu digas, a vida de Jesus se manifesta nesta pressão alta. Digo, a vida de Jesus se manifesta em. A vida de Jesus se manifesta em minha memória. Eu me lembro de tudo. Tenho boa memória. Que classe de memória eu tenho aqui? Eu tenho um computador, me lembro de tudo. Imagine lembrar de todos os versos bíblicos que nós temos estudado. Isso está aqui, Coríntios 3, isso aqui já, Coríntios, 2 Coríntios, né? Que tenhas essa memória. Esta semana eu estava ouvindo um rapaz que disse que há umas pastilhinhas que a pessoa toma para memória. Você já viu essas pastilhinhas? Então o que acontece é que ele foi a outro companheiro para recomendar-lhe a pastilhinha para memória. Ele disse, olha, isso trabalha de uma forma maravilhosa. E começou a lhe dar testemunho da pastilha e o rapaz lhe disse, e como se chama essa pastilha? E ele... Que mau testemunho. Vou deixar essa pastilha para lá, porque eu não me lembro nem o nome dela. A vida de Jesus, olha, a vida de Jesus se manifesta em tua prosperidade. Diga, em minha prosperidade. Como, pastor? Como? Pois veja, se fazendo negócios. Eu tenho uma casa onde eu vivo, uma casa grande, onde os móveis, não é que eu não tenha dinheiro para comprar os móveis, é que às vezes que eu ia comprar os móveis eram pequenininhos, a sala é bem grande, então quando a pessoa põe um móvelzinho ali, parecem caixinhas, cubinhos, então se vê mal, então eu necessito de novos móveis que sejam super grandes para que se vejam bem, essas coisas bem largas. Mas até agora, pois, eu não tenho tido tempo de buscar e ordenar os meus, porque é muito caro. Eu entendo que para encher essa sala faz falta milhares de dólares para arrumar isso. Pastor, eu recebo
que você encontre esse jogo de imóveis para esse Natal pela metade da metade. Eu me ponho em confissão contigo. E a vida de Jesus me levou a uma loja de imóveis específica e eu fui lá. E encontrei tanto móvel que eu tenho 2 peças todavia na garagem que não cabe na casa. E eu consegui por $1.200. Tudo que estava lá, $1.200. Pois quer dizer que a vida de Jesus, se você gosta de economizar, olha, eu necessito de um automóvel, eu recebo, que a vida de Jesus me dirige ao lugar que eu tenho que ir. Pode a vida de Jesus? Atente-me bem, eu estou te falando claro. Isso não é fanatismo, nem apertando o verso, nem tirando isso, é simples. A vida de Jesus quer economizar dinheiro nas coisas que você faz. Amém? Veja, eu cada vez que viajar, eu ia buscar 2 passagens, eu ligo aí, não. Eu busco a agência que me dê um preço melhor. Compreende? Porque aí eu economizo para o Senhor. Você tem que entender que Deus vai te prosperar, mas a prosperidade está em um mundo cheio de trevas e de coisas. Você tem que buscar a forma de meter-te pelas situações, compreende? Diga, a vida de Jesus quer manifestar-se em minhas finanças. Quando comprar, quando compras, quando investes, a vida de Jesus, eu tenho visto que ele faz isso. Eu tenho visto, olha, a vida de Jesus quer se meter em tudo. O problema é que você às vezes impede com dúvidas, com reações, com atitudes de outro espírito, né? Ou seja, a vida de Jesus está em ti. A Bíblia diz, não contristeis ao Espírito Santo que te foi dado. Que é o Espírito Santo? A vida de Jesus. Quer dizer que você tem que estar atento para não impedir a vida de Jesus que está morando em ti. Você tem que estar em cuidado. A Bíblia diz que sejamos sóbrios, verdade, sóbrios. Sóbrios é o oposto a embriagado, pois você pode estar embriagado com as coisas deste mundo, com as preocupações, com as queixas desse mundo. Sóbrio é estar, olha assim, atento, como serpente, manso como a pomba e astuto como serpente, para que a vida de Jesus se manifeste em teu corpo mortal. Veja, não há problema com o médico. O médico faz seu trabalho. É necessário. A mim me salvaram a vida uma vez. Um médico já me salvou a vida. Portanto, eu sou agradecido com a medicina. Mas tu tens que estar alerta, sóbrio, para que quando o médico diga algo, você sabe que você pode gastar com hospitais, uma visita ao hospital 2 ou 3 dias, e são milhares de dólares. Pois se você está sóbrio e com respeito adequado, Senhor, olha, eu não quero gastar esse dinheiro. Esse dinheiro serve para eu semear também na obra. Pai, eu recebo que a vida tua se manifesta e se economiza esse dinheiro. A parte que te economiza 3 dias te metendo coisas e porcarias. Então não é só questão do dinheiro, mas é você também, metido todos esses dias ali. Você sabe o que é a vida de Jesus, pelo cuidado que tu tens, doutrinal, do conhecimento, aplicar isso e evitar você ir até esse hospital? Pastor, verdade que isso se manifesta às vezes tão fácil. Às vezes de momento, isso faz assim, se manifesta de momento, e quando a vida de Jesus se manifesta, isso é uma glória, isso sai todo enredo. Porque aí estriba muitas coisas, a desobediência tua impede que a vida de Jesus se manifeste. Então você paga as consequências, porque os povos são pobres e sofrem, porque a vida de Jesus não se manifesta. Quer dizer, a vida de Jesus, número 1, nos mistérios revelados. Número 2, na saúde. Número 3, em tuas finanças. Tem que meter a vida de Jesus aí, nas finanças. Número 4, em tuas debilidades. Hello. Tu tens muitas debilidades. Eu tenho muitas debilidades. Todos temos debilidades. Nós temos corpo humilhante. É um corpo que se presta para humilhar-te com más experiências.
más decisões, tentações, todo tipo de tentações, desde aqui até lá. Dos 17 cachorros de Gálatas estão aí. Você pode cometer erros sérios, o matrimônio pode ser afetado, pode te quebrar o matrimônio. Quantos matrimônios não estão quebrados por situações de descuido em tuas debilidades, em teu caráter? Quantas debilidades há representadas nessa cadeira, incluindo o púlpito, para que você não se sinta mal? O que haverá sentado aí? Se tu dissesses, pastor, minha debilidade, isso está... me envergonha, se manifesta. Imagine se a vida de Jesus não se chega a manifestar em minha vida, eu poderia estar nesse púlpito agora te falando? Não poderia, a vergonha que me daria. Com respeito amado, eu não atreveria a chegar aqui. Porque Deus chama a homens com debilidades. Há todo tipo de homens, homens mais fortes, mais débeis, homens que avançam mais que outros em seu caráter. Olha, a vida de Jesus, veja, a vida de Jesus está em todo tipo de pessoas. Está na samaritana, está na mulher com 7 demônios, a prostituta, a outra está um homem com debilidades, até um assassino, até um homem como Paulo, ele, o próprio Paulo, que assassinava. Um homem, uma coragem tremenda, umas ideologias, de umas perspectivas políticas terríveis. Nós estávamos ouvindo falar de Jonas. Jonas foi uma pessoa que, por zelo, Deus lhe disse, vai-te a Nínive. Ele disse, eu sei que você não vai perdoar essa pessoa, eu também não gosto dele. Imagine, você tenha um juízo contrário, e Deus te diz, eu quero que você vá para Jonas. E você tem aí um juízo formado pela política, que vá outro. Pois se meteu para Tarsis, teve que ser vomitado por uma baleia. Não, eu te enviei para lá. E para lá você vai. Porque Deus, quando envia, envia. Mas as debilidades, há muitas debilidades. Essas debilidades, que dano vão te fazer? Porque elas já estão aí. Atente bem. Deus não tira debilidades. Deus não tira as tuas debilidades. Deus não muda a debilidade. Deus o que faz é que se manifeste teu corpo mortal para que a debilidade não te envergonhe. Mas não as tira, você segue sendo débil. Se você é um mulherengo antes, segue sendo mulherengo. Se você era um ombrerengo, segue com debilidade. Mulherengo e ombrerengo. Se você gostava de fazer trampa, você tem a debilidade de fazer trampa, se tramposo. Se você gostava do que era alheio, era uma debilidade. Se você era mentirosa ou mentiroso, todavia há potenciais estão aí. Se você gosta de fofoca, sabe, esses potenciais estão aí. Tudo. Bom, agora a vida de Jesus se manifesta na debilidade. Eu tenho um pouquinho de tudo isso que eu te mencionei. E, graças a Deus, até o dia de hoje, a vida de Jesus que está em mim me socorreu. Porque tem muitos potenciais em uma pessoa como eu, que não se levante, porque às vezes a sociedade faz danos, tanto dano, que é difícil de se levantar. Mas eu dou graças a Deus que até agora, me guardou. Mas a vida de Jesus se manifesta em tua debilidade. Você sabe que quando você ama teu próximo, olha, quando você tem amor pelo teu próximo, ainda que você tenha debilidades, o amor cobre. Sabe por quê? Porque para manifestar tua debilidade, você tem que ferir alguém. Quase sempre a debilidade é ferindo alguém. Agora, se você ama teu próximo, quando a tua debilidade se manifesta, você diz, caramba, vou ter que ferir alguém. Por isso, ser amoroso, amar a pessoa, amar a teu próximo, te cobre de que tua debilidade, ainda que esteja aí, se manifeste. Isso é bem importante. Assim que a vida de Jesus se manifesta em minhas debilidades. Por isso é que Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa nas debilidades. Amém? Não há problema em ser débil.
Melhor, é uma bênção ser débil, porque a vida de Jesus está pronta para manifestar-se em uma pessoa que aceita que é débil. Agora, não use isso como desculpa. Isso é outra... Sabemos que somos débeis. Temos que cuidar-nos de evitar essas artimanhas que saem de nossa carne. O quinto era se manifeste em teu caráter. O teu caráter teu é bem importante, porque às vezes decepcionamos. Eu sou uma pessoa que decepcionei muitas pessoas, porque as pessoas pensam uma coisa a meu respeito. Então, quando me conhecem, dizem, eu vou querer. Então, eu tenho que olhar o caráter, como eu falo, as brincadeiras que eu faço muita brincadeira. Quando eu faço essas coisas assim, eu falo, ai, pai. E me ponho a pensar, olha que coisa feia que eu fiz. O caráter você tem que seguir modelando, porque às vezes você conhece amigos. Alô? Às vezes você faz amigos que botam confiança além da conta e você perde esse amigo. Se você é uma pessoa que muda muito de amigos, se você nota que as amizades duram pouco, é porque você tem uma imperfeição de caráter e quando as pessoas notam, saem do corpo e dissimuladamente saem. Guardamos silêncio ou o que aconteceu? Nenhuma, muito lá nem muito aqui. Nem muita confiança, nem muita timidez, porque se você fica muito tímido, então as pessoas... Você tem que ter aí um balance, cabe bem um balance aí. E o caráter... Aí a sabedoria. E eu saúdo todo mundo na igreja, mas meter na casa, aí eu não vou. Porque Deus me ensinou que é um procedimento por causa dessa palavra. Então, para a pessoa muitas vezes não se mete em problemas porque se mete em lugares que não deveriam. Há muitas coisas que você pode evitar que quando a vida de Jesus se manifesta em teu caráter. Alô? Um caráter dominado pela vida de Jesus. Você se lembra que Jesus sabia tratar com a samaritana, que a tratou de uma forma. Com Nicodemo, um pouquinho mais pesado. Com a mulher adúltera, se ele manifestou de outra forma. E assim, conforme a necessidade ao ladrão, falou de outra forma. Ou seja, que tu tens. Tu és uma pessoa que em teu caráter, a vida de Jesus te dá discernimento. Com este tem que ser assim, mas com este eu posso ser. E aqui eu posso confiar, aqui não. Porque há pessoas confiadas demais que elas, você dá a mão, elas querem o braço. E se te metem em tua casa. E se convidam a si mesmos. E agora um pouquinho, café também, se metem lá e você fala, ai pai, eu não convidei. E tem pessoa que te fala disso, só fique para lá, porque você não se aborrece. Eu faço aqui. Olha, nós somos pessoas que nos guardamos. E guardamos, vamos, saudamos, mas não passamos a uma linha que você guarda sempre aí. Isso é maravilhoso para o Evangelho da Graça. E o caráter teu tem que ser aperfeiçoado, porque tu necessitas um homem em tua vida, ou uma mulher em tua vida, e teu caráter tem muito o que dizer. Você pode perder uma pessoa que é interessante de momento... Quem sabe, você pensa em beleza física, mas ao abrir a boca, o teu caráter é tão mau que opaca a beleza. Há pessoas que não têm muita beleza física, mas sua forma de ser é tão preciosa que ganhou o carinho da outra pessoa. Hello! Não é assim? E a vida de Jesus se mete nisso. Se mete nisso. Isso cultiva relações. Ou seja, eu venho da rua, como eu falava, eu pensava que, olha, quando o Senhor me trouxe a seu caminho, me mudou. Em minha casa eu sou assim com a minha esposa todavia. Olha, faz um favorzinho para mim, está ocupado? Eu ajudo você. Sabe que eu não me aproveito. E minha esposa não trabalha, não trabalha fora, porque toda mulher trabalha. Ainda que esteja metido na casa, trabalha. Tem que limpar, tem que cozinhar, tem que fazer tantas coisas lá. Um esposo nunca pode encarar a esposa e dizer que ela não trabalha, porque sabe que a esposa está ocupada ali sempre. E uma esposa que está na casa, imagine, está ocupada sempre.
Mas ainda mesmo com isso eu sempre me guardo. Como é que eu vou ver como é que eu a trato, como é que eu me manifesto aí. Até mesmo quando eu peço as coisas a ela. Isso cultiva uma relação que os filhos estão vendo, então os filhos saem da mesma forma. Então vai se multiplicando esse respeito. Isso é bem importante. E nunca é tarde para isso. Sempre é importante reconhecer, lutar por tua família. Vamos ter uma família, imagina. Esse homem que quase... De Jesus somos aqueles que você conhece aqui. Eu estou sem família quase. Você não vê que as outras famílias que eu tenho não entendem esta palavra? E, por consequência, não se acercam a mim. Portanto, os que eu tenho que cultivá-los. E tua família, você tem que cultivar. Eu admiro quando eu vejo essas famílias assim, que se cuidam uns do outro, se multiplicam. E declarar os abençoados. Não quebre tua família que você vai ficar longe. Busque a unidade aí. Senão o teu sobrenome vai embora. Desaparece. Ai, pai. A vida de Jesus nos dons espirituais. Você sabe os dons que há aí sentados aí? Os dons maravilhosos que quando a vida de Jesus... Você não vê que os dons espirituais a pessoa não possui? A vida de Jesus em mim os regula. Diz, não, eu estou usando a ti agora que está te formando, eu tenho que usar aquele. Eu uso o outro. Então a vida de Jesus, você é um cavaleiro nisso, verdade? Não metas a mão aí, porque aí você não manipule a Jesus. A Jesus não se manipula, Jesus tem que estar com respeito, e quando ele quer usar, você com esse respeito, você se deixa usar. Mas a conta que você não tem que estar se pedindo. Né? Assim diz o Senhor. Não. Pois se a vida de Jesus não se manifestou, cale a boca. Você está impedindo a função do corpo. Por isso as igrejas pentecostais por aí, muitos dons, se for uma classe de revolu, rapaz, e começam a brincar por lá e outro caindo para lá, para cima. Gente tapando as mulheres para que não se mostrem as partes íntimas e ficam dando voltas, parece um CD dando volta aí. Mas olha, em uma congregação, número 1, olha isso. Número 1, quando a vida de Jesus está em uma pessoa, e a vida de Jesus está na congregação, aí não se manifesta uma desordem. Você tem visto essas igrejas que, em um momento, o pastor está pregando e sai alguém... Esse pastor, isso é um demônio! E começa a sacar e se forma... Olha, isso é uma falta de respeito. Quando a vida de Jesus está na congregação, cai todas as coisas, nenhuma dessas coisas se manifesta lá. Não. Uma vez me disseram, pastor, a sua igreja, as pessoas saem botando vômito. Não, aqui não acontece isso. Aqui se respeita a vida de Jesus. Aqui não tem que estar falando nada. Aqui quem fala é o Senhor. Isso é.